Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Paulo César Coutinho, membro da Igreja Batista do bairro Subir, a Igreja da Família. Hoje nós vamos estar aqui participando do estudo na Escola Bíblica Dominical, a qual eu fui incumbido de trazer a lição 5, com o tema Jesus, a mão amiga de Deus. E esse texto ele nos ajuda a entender o ministério da reconciliação, esse ministério da reconciliação com Deus. E esse texto nos vem tratar conosco a nossa reconciliação com o próprio Deus, através do próprio Deus. A gente vai entender isto com alguns textos que nós vamos estar acompanhando, lendo, e para que possamos no nosso dia a dia entender como é esse grande amor de Deus com a humanidade. Quando a gente fala em reconciliação com Deus, nós estamos trazendo aqui que estamos separados de Deus e o próprio Deus ele traça um plano, uma estratégia para que o homem volte a ter reconciliação com Ele. Porque na realidade Deus não deixa de amar a humanidade, Deus não deixa de amar a sua criação, mas com o pecado, nós que deixamos de ter aquele relacionamento, aquele convívio com o próprio Criador. Vamos entender um pouquinho do que eu estou falando nesse momento. Eu vou estar lendo aqui para que a gente possa acompanhar e entender o que Deus quer falar contigo neste momento. Esse texto nos mostra o ministério da reconciliação. O desejo de Deus é ter um bom relacionamento com a humanidade, sendo Deus e homem em posições diferentes, agora reconciliados através de Jesus Cristo. Vamos entender um pouquinho dessa palavra que eu dei sobre reconciliação. Vamos lá abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 20. Vou repetir, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Vamos nesse momento orar e falar com Deus. Soberano Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder trazer, Senhor Deus, a nossa memória, Senhor Deus, a reconciliação que Tu teve com a humanidade, com a sua criação, Senhor Deus, através do Seu grande amor, através de Jesus Cristo, Deus. Muito obrigado, Pai, que o que vamos ler, estudar ou conversar, ter um papo agora, nesse momento, possa nos fazer entender o Seu grande amor por cada um de nós. É o que nós pedimos e te agradecemos em
nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então vamos entender agora um pouco, dentro da nossa lição, que tem como tema a mão amiga de Deus. Nós vamos lá no capítulo 1 da lição, no texto, para que a gente possa entender esse ministério da reconciliação com Deus. O ponto 1 da lição, ele trata da inimizade entre Deus e os homens. Quando a gente lê esse ponto 1, aí diz inimizade entre Deus e os homens. Quer dizer, Deus tem inimizade com a sua criação? Deus tem inimizade com a humanidade? Se trata, quando estamos falando desse ponto de inimizade entre Deus e o homem, eu estou querendo trazer à nossa memória que não foi uma coisa causada pelo Criador, por Deus, mas causada por nós mesmos, quando erramos, quando desobedecemos e criamos essa inimizade com Deus. E o ponto 1 ele fala muito sobre isso. Ele fala lá: isto quer dizer que o homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus e que a inimizade entre os dois permanece. Algumas pessoas objetarão a isto dizendo: como Deus pode ser inimigo de alguém se Ele é amor? Vamos entender um pouquinho isso. Tem muitos que falam que Deus ele tem essa inimizade conosco por causa da desobediência nossa. Mas se a gente entender o que esse texto, ele está dizendo que não é Deus que tem inimizade com a gente, é que nós nos afastamos de Deus por causa da desobediência. Então, o homem em si mesmo não consegue ter esse reconciliamento com Deus. O homem por si próprio não consegue se aproximar de Deus, já que houve essa separação, já que estamos em posições diferentes. Deus, Criador, homem, né, que é criatura de Deus, filho de Deus, mas distante por causa do nosso pecado. Então Deus ele trata em cuidar de nós, em se relacionar novamente. Quando eu falo relacionar novamente, porque se a gente for lá no início da criação, a gente vê que Deus ele tinha uma relação comum entre o homem, ele tinha uma relação comum entre a sua criação, mas a desobediência que fez essa separação. Mas, como foi lido aqui, como pode um Deus de amor, continua sendo um Deus de amor, que isso não quer dizer que Deus ele está brigando conosco ou batalhando conosco porque nós fomos desobedientes, mas ele trata de forma diferente como se reconciliar conosco de novo. Agora, um Deus poderoso, um Deus de amor, ele próprio tem as suas ideias para se reconciliar conosco, a sua criação. Então a gente vai aos poucos caminhando, nós vamos aos poucos caminhando para entender essa reconciliação com Deus. Vamos lá. Isso quer dizer que a nossa reconciliação com Deus depende da nossa posição que temos em Cristo Jesus. Posição em Cristo Jesus. Essa reconciliação se diz que em Cristo Jesus estamos reconciliados com Deus. Mas no início da leitura a gente foi falado aqui que sem Cristo Jesus essa reconciliação não existe. No meu entendimento, a nossa amizade com Deus, quer dizer, a nossa reconciliação com Deus,
em Cristo, depende de estar em Cristo Jesus como o único Salvador de nossas vidas. Entenda que Ele é o único caminho da nossa reconciliação com Deus. Vamos entender isso um pouquinho em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7. Diz a palavra de Deus: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem verdade pode ser. Então, quanto mais o homem se inclina na carne, quanto mais o homem se inclina no pecado, na desobediência, ele se torna inimigo de Deus. Deu para entender que não é Deus o nosso inimigo, mas nós nos tornamos inimigos de Deus por causa da desobediência, por causa do pecado. Vamos ler mais um texto lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Diz assim também a palavra de Deus: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que o texto está dizendo? Que a escolha é minha. Se eu quiser ter amizade com Deus, eu tenho que me inclinar para as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas que vêm do alto. Agora, se eu quiser me tornar inimigo de Deus, do Criador, eu vou me inclinar pelas coisas da carne. Então, estamos vendo que a nossa inimizade com Deus não é Deus que provocou, não foi Deus que fez, mas sim nós mesmos. O homem sem Cristo não é um coitado, e sim um rebelde contra Deus. Vou repetir: um homem sem Cristo não é um coitado, mas sim um rebelde contra Deus. Porque quando nós deixamos de entender a palavra de Deus, quando nós deixamos de compreender o que Deus tem falado no nosso coração, deixamos de entender o grande plano da salvação, o amor de Deus na nossa vida, nós nos tornamos rebeldes com Deus. Quando nós deixamos de desobedecer, vamos trazer para o nosso dia a dia, quando nós deixamos de obedecer às nossas autoridades, deixamos de obedecer às pessoas que regem a nossa vida, tanto trabalho, tanto autoridades políticas, essas coisas todas, também a nossa direção, igreja, nós nos tornamos o quê? Uma pessoa rebelde. E quando nós nos tornamos pessoas rebeldes, nós deixamos de ser amigos, deixamos de participar da comunhão um com o outro. Isso se chama desobediência. É isso que traz a nossa inimizade com Deus. Vamos mais um pouquinho no ponto 2. Nós entendemos sobre a inimizade com Deus. Entendemos que não é Deus que é o nosso inimigo, mas nós mesmos nos fazemos inimigo de Deus. O ponto 2: como desfazer a inimizade? Nós entendemos como aconteceu a inimizade com Deus. Agora vamos tratar como desfazer a inimizade com Deus. Nesse segundo ponto, a iniciativa da reconciliação do homem com Deus veio do próprio Deus. Olha só que interessante. A reconciliação com Deus
Criador e humanidade veio do próprio Deus. Mas quem foi os rebeldes? Fomos nós. Mas o próprio Criador, ele traça planos, ele busca meios para que o homem se relacione com ele mais uma vez. Foi Deus que cessa a inimizade entre homens, cessa a inimizade contra a sua pessoa, com um grande amor, através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. É Deus que nos traz a memória, é Deus que realiza em nossas vidas o nosso aproximar de Deus, dele mesmo. Como assim? O próprio Deus nos relaciona a Ele mais uma vez? Nos traz amizade mais uma vez? Sim. Algumas ilustrações tentam nos mostrar que Deus é um Deus com raiva, querendo vingança a todo custo. E Jesus Cristo, o que é o que aplaca a raiva de Deus com a humanidade. Na realidade não é isso, porque Deus e Jesus Cristo andam juntos, com o mesmo pensamento, com a mesma vontade de unir a humanidade a Ele. Então, Deus projeta a reconciliação, Ele, como o próprio Deus em Cristo Jesus, Filho, participa e conclui essa reconciliação com o homem. Então, não existe uma briga entre Deus e Jesus Cristo, porque eles são um só. O desejo do Pai é o desejo do Filho, é o desejo do Espírito Santo. Eles andam juntos. Andam juntos. Então, muitas pessoas, muitos textos tentam mostrar que Deus é um Deus que tem ira, raiva, e na realidade Jesus Cristo acalma e abranda a raiva de Deus contra a humanidade. Não é assim. Os dois têm o mesmo amor pela sua criação. Caminham juntos para que possamos nos reconciliar com Deus. É interessante isso. Devemos refletir um pouco, pensar. O Deus Criador continua querendo se relacionar conosco a cada dia e a cada momento. A cruz também foi dolorosa. A cruz também foi dolorosa para o Pai. A postura da cruz foi a proposta da cruz foi do Pai e do Filho. Vamos entender isso um pouquinho. No texto de João, capítulo 14, versículo 31. João, capítulo 14, versículo 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Então existe amor. Existe nesse propósito da reconciliação carinho, amor de Deus pela humanidade.
Voltamos ao ponto 3 da lição, um episódio curioso. Esse texto, ele claramente fala aos nossos corações a respeito dessa reconciliação com Deus e essa amizade que Deus tem com cada um de nós. E eu vou estar lendo esse ponto 3 para que vocês possam acompanhar o que me traz curiosidade, a curiosidade que mostra nessa parte da lição. Em 1965, soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945. Ainda continuavam escondidos em floresta, lutando. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara e havia 20 anos. Alguém comentou sobre eles: gente estranha está lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Mas muito mais estranho é o tipo de gente que continua lutando contra Deus, pois 1000 anos após Cristo ter acabado com a inimizade na cruz. O que esse texto vem trazer para nós nesse momento? Que não existe mais motivo para nos manter afastados de Deus, porque essa inimizade que nós tínhamos com Deus acabou há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, através da cruz de Cristo. Deus se reconcilia com o homem através de Jesus Cristo. Essa curiosidade nos faz pensar, talvez nos faz refletir sobre as guerras que lutamos constantemente com Deus. Guerras espirituais, que foi vencida na cruz de Cristo Jesus, para que você entenda como Deus guerreia com o mal, para que hoje fôssemos amigos dele. É o Deus Criador, é o Deus que demonstra o seu grande amor por nós, nos fortalecendo através de Cristo Jesus. Cristo Jesus não entrou para emplacar a ira de Deus, porque Deus não tem ira contra nós, que se tivesse, a humanidade não existiria, mas sim Deus em Cristo Jesus demonstra o seu grande amor por nós, tirando a nossa inimizade que temos com Ele e nos reconciliando mais uma vez. Amados, o que essa lição vem trazer à nossa memória, ao nosso entendimento, é que precisamos entender definitivamente que em Cristo Jesus somos amigos de Deus, nos reconciliamos com Deus e fazemos parte do reino de Deus. E sem Cristo seremos como folha seca, onde o vento leva para qualquer lugar, sem direção, sem obediência e sem respeito ao Deus que te criou. Você vai ter que fazer uma escolha. O estudo de hoje nos ensina que devemos nos posicionar diante do grande amor de Deus em nossas vidas. Eu vou ler aqui uma parte da lição
onde nós vamos fechar com chave de ouro o nosso entendimento em relação à inimizade com Deus. Não Deus, nosso inimigo, mas nós homens, inimigos de Deus, através da desobediência. Para pensar e agir, estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Somos inimigos dele, porque ele é santo. Esta inimizade foi criada por nós e desfeita por ele na cruz de Jesus Cristo. Deus nos chama à reconciliação e nos oferece a sua amizade. 2. Nada há que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Ele fez a reconciliação, a obra é dele. A parte ofendida tomou medidas para acabar a inimizade e a nós cabe aceitar seus gestos de amor. Deus quer voltar a andar com os homens, como fazia no Éden. Em Jesus, ele veio habitar conosco. João, capítulo 1, versículo 14. E quer ser nosso amigo. A igreja tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazerem as pazes com Ele. 2 Coríntios, capítulo 5, de 18 ao 20, é o nosso texto que fizemos no início desse bate-papo. A evangelização missões são a igreja dizendo ao mundo que Deus estende a mão amiga na pessoa de Jesus Cristo. A Igreja Batista do Bairro Sublime tem o cuidado de trazer para nós entendimento, a verdade da palavra de Deus a respeito da reconciliação. Ele mesmo, Deus, traz essa reconciliação para cada um de nós, através da cruz de Cristo Jesus. Isso se chama amor. Que Deus nos abençoe e que esse bate-papo, esse momento com Deus possa ter valido a pena. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana abençoada. E se você quer conhecer um pouco mais da nossa família, é só você nos acompanhar no site, nos acompanhar nos alguns estudos que estamos fazendo, e vai ser muito bom estar com você nesse bate-papo, que a partir daí possamos participar dessa grande família. Deus nos abençoe.